Bom dia. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. O Senhor está neste lugar. Nós vamos ler nesta manhã no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 32. Livro de Atos, capítulo 20. Começando no versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Nós estamos perante um momento histórico, um dos momentos mais importantes da vida do apóstolo Paulo, quando ele vai ou está encerrando as suas viagens missionárias e está se dirigindo determinadamente para Jerusalém, sabendo que o esperam prisões e tribulações. Por onde ele passou, expondo esse objetivo, as pessoas pediram que ele não fosse. Mas ele continuou determinado a ir.
Aqui, ele está na cidade de Mileto. Mileto está na rota marítima para Jerusalém. E quando ele chega em Mileto, à beira do mar Mediterrâneo, ele manda mensageiros à cidade de Éfeso para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para uma conversa, uma despedida. Ele quer deixar uma mensagem com os presbíteros da igreja de Éfeso, talvez por considerar que a igreja de Éfeso seja a igreja mais importante da Ásia Menor. A igreja de Éfeso foi a igreja onde o apóstolo Paulo trabalhou mais tempo, 3 anos, durante as suas viagens missionárias. É a igreja onde Paulo foi mais frutífero em termos de atividades, tanto de pregação e de ensino da palavra de Deus, quanto da realização de milagres. Os habitantes de Éfeso eram profundamente idólatras. Éfeso era uma das cidades mais idólatras do mundo naquela época. Era a capital da adoração de várias divindades, inclusive da deusa Diana, a famosa Diana dos Efésios. E é a cidade onde o evangelho mais produziu transformações. Porque os habitantes de Éfeso que se converteram, eles abandonaram os seus ídolos caríssimos, a sua tradição religiosa que era milenar. Abandonaram toda a idolatria e verdadeiramente se converteram ao Evangelho. Paulo tem um carinho especial pelos crentes de Éfeso, pelo convívio durante 3 anos com eles, noite e dia, ensinando e pregando o Evangelho, testemunhando a transformação que o poder de Deus produziu na vida dos habitantes de Éfeso. Um convívio que deixou em Paulo grandes impressões. Como ele diz aqui, noite e dia. Lutando com eles, perseverando com eles, sendo perseguido com eles pelos judaizantes, comendo e bebendo com eles, trabalhando no meio deles. Era uma ligação que não dava para ser esquecida, ser desfeita de qualquer maneira. Então, quando o navio atracou em Mileto, e esses navios paravam em determinados portos para reabastecer, ele já havia planejado conversar com os presbíteros de Éfeso. O navio iria demorar alguns dias em Mileto. Pastor, como é que o senhor sabe disso? A Bíblia não fala isso.
é que para um mensageiro ir de Mileto a Éfeso são 2 dias. Não tinha carro, não tinha avião, e a igreja não tinha dinheiro para pagar carruagem. 2 dias para ir e 2 dias para voltar, trazendo os presbíteros, 4 dias. O navio iria ficar, provavelmente, pelo menos 1 semana em Mileto. Os comentaristas dizem que a distância entre Mileto e Éfeso é de mais ou menos 60 quilômetros. E o cálculo que eles fazem dessa jornada para ir e voltar são 4 dias. O certo é que os presbíteros de Éfeso vêm para conversar com Paulo. E então ele faz esse discurso para eles. O assunto que nós estamos desenvolvendo aqui nestes dias é arrependimento. E durante as pregações sobre arrependimento, eu tenho tocado de passagem e lateralmente num outro assunto que agora nós vamos abordar de forma clara, junto com arrependimento, que é fé. Porque as palavras-chave desse texto são arrependimento e fé. Paulo, no seu discurso para os presbíteros de Éfeso, ele diz que esteve entre eles por 3 anos, não deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos, pela leitura desta passagem, que arrependimento e fé são a base do Evangelho, porque Paulo está resumindo aqui toda a sua pregação e ensino nessas 2 palavras, arrependimento e fé. Qual é, então, a ligação, qual é a interação entre arrependimento e fé? Nós já demos aqui a definição de arrependimento, tanto definição técnica quanto teológica e espiritual. E também já falamos sobre definição de fé em outras ocasiões. Eu só quero lembrar que fé não é um elemento teológico a mais na teologia cristã. Fé é uma qualidade e um estilo de vida com Deus, é uma relação com Deus. Fé é o conhecimento de Deus em ação, dinamicamente sustentando um viver de comunhão com Deus, segundo a vontade de Deus e para o agrado de Deus. Fé
é o conhecimento de Deus de forma prática, vivida. Fé é a vida com Deus, de tal maneira que Deus seja o Senhor da vida e que a palavra de Deus governe a vida do dia a dia de forma real, concreta. Então, fé não é uma coisa, não é um sentimento, fé é uma qualidade de vida, é um estilo de vida, e isto com Deus. Não pode existir fé se não houver arrependimento. Falando didaticamente, o arrependimento precede a fé, vem antes da fé. Isso didaticamente, porque na verdade as duas coisas acontecem simultaneamente. A pessoa se arrepende dos seus pecados porque ela crê em Deus, crê na palavra de Deus, e aí se arrepende dos seus pecados. Como disse alguém, fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, são os dois lados de uma mesma moeda. A moeda, ela não tem somente um lado. Ela tem as duas faces. É o que forma a moeda. O que forma a nova vida em Cristo, o que traz a conversão do pecador a Deus, é o arrependimento e a fé. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Dwight Moody, ou Moody, ele disse que o arrependimento é a lágrima dos olhos da fé. Toda a experiência de Moody com Deus, e que foi muito grande, muito profunda, o levou a imaginar arrependimento e fé nessa interação de lágrima e olho. Então, nós não podemos, de fato, separar arrependimento e fé. Nós fizemos isso aqui até agora de forma didática, falando primeiro do arrependimento e agora de arrependimento e fé. Não pode haver arrependimento sem a fé em Cristo, porque a fé em Cristo é que conduz ao arrependimento. Quando a pessoa crê em Cristo, passa a conhecer a Cristo, ela se arrepende dos seus pecados. É isso que a fé produz. É isso que o conhecimento de Cristo pela fé produz no coração, produz uma transformação de tal maneira a fazer com que a pessoa abandone o seu pecado e se converta a Cristo. Foi isso que aconteceu com os efésios, durante 3 anos em que Paulo esteve lá.
É por isso que ele está resumindo toda a sua pregação e ensino entre eles com as palavras arrependimento e fé. Porque eles se arrependeram dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas paixões, abandonaram seus ídolos, queimaram seus livros de magia, para se dedicarem a Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós percebemos também por essa passagem que o arrependimento e a fé são os impulsionadores, os propulsores da evangelização. Paulo está indo para Jerusalém, sem saber ao certo o que vai acontecer, mas ele tem uma expectativa dada pelo Espírito Santo. Ele fala aqui que o Espírito Santo, de cidade em cidade, mostra para ele o que vai acontecer. Na medida em que ele se aproxima de Jerusalém, a sensação de perseguição e de prisão fica mais forte. Então, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, ele está convicto de que não vai enfrentar boas coisas em Jerusalém. Mas aí eles dizem, então, por que é que você vai? Não vai. Mas aí ele responde, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então eu preciso ir. Certa vez Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele falou que sobre ele pesava esse dever, essa missão. E ele só poderia considerar-se realizado se ele levasse a missão até o fim. E isso representava ir a Jerusalém. Nós sabemos pela história do livro de Atos que em Jerusalém Paulo é preso e mandado para ser julgado em Roma. Ele apelou para o imperador e foi mandado para o imperador. Ele iria chegar em Jerusalém e depois iria fazer a viagem de volta, subindo para a Itália. Portanto, a fé que veio com o arrependimento agora impulsiona Paulo a cumprir o seu dever para com o Evangelho. Arrependimento e fé foi a porta de entrada de Paulo no reino de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, com o nome de Saulo. E no seu encontro com Jesus Cristo na estrada para Damasco, ele conheceu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo como seu Senhor e foi transformado. E teve inclusive o seu nome mudado. Nós aprendemos também dessa passagem que fé e arrependimento representam todo o desígnio de Deus. Versículo 27.
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa expressão, todo o desígnio de Deus, é sinônimo da outra expressão que nós já referimos. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é sinônimo da outra expressão, todo o desígnio de Deus. É claro que todo o desígnio de Deus envolve muitas doutrinas, mas todas as doutrinas bíblicas, toda a teologia, ela é baseada no arrependimento e fé. Sem arrependimento e fé não há conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, da divindade de Deus, da humanidade de Cristo e etc, e etc. A fé e o arrependimento, segundo a passagem que nós estamos estudando, são baseadas no sangue de Cristo. Versículo 28 diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está conclamando os presbíteros a pastorear o rebanho de Deus com a consciência de que eles foram constituídos presbíteros para serem pastores das ovelhas da igreja de Éfeso, cuja igreja Cristo comprou com seu próprio sangue. E como é que os efésios sabem disso? Porque eles se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Salvador. Eles creram no Evangelho, e o Evangelho é baseado no sangue de Cristo. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador, ela recebe do Espírito Santo a revelação de quem Cristo é e do que significa a morte de Cristo. O pecador que se converte, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Cristo antes, ele agora sabe pelo Espírito Santo que Cristo veio da parte de Deus, se encarnou e derramou seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Esse é o conhecimento básico da fé. Nós acabamos de cantar, permitam que eu lembre aqui no hino 22, a última estrofe diz assim: tua lei, quão preciosa, lei aqui é a palavra
de Deus, tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Esse é um milagre incompreensível para a mente humana. Nós não sabemos como é que o Evangelho, pela fé e arrependimento, transforma a vida das pessoas. Sabemos que é o poder do Espírito Santo que realiza isto, mas como é que ele faz isto? O que é que acontece na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa consciência? O que é que nós sentimos? Porque essa experiência, ela mexe com as nossas emoções, e isso de forma diferente para cada pessoa. Reverendo Diogo, às vezes, quando recorda disso, chora daqui. É uma experiência que dura a vida inteira e que talvez nós só conheçamos a maneira como funciona quando estivermos na glória. Mas nós estamos agora aqui como crentes, convertidos, transformados, crendo, sabendo que a realidade que nós estamos vivendo é verdadeira, convictos de que nós somos filhos de Deus através de uma experiência de arrependimento e de fé, mas nós não sabemos como é que a coisa funcionou e como funciona. A única descrição que nós temos na palavra de Deus do funcionamento dessa experiência foi dada pelo apóstolo Paulo. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um poder operando eficazmente para transformar uma pessoa de pecador, de ímpio, em santo filho de Deus. E essa transformação não é um fato isolado no tempo. Ela é uma nova vida que a pessoa vai viver dali para frente, fazendo com que a vida tome um outro rumo, uma outra direção, fazendo com que a capacidade que a pessoa tem de avaliar a realidade das coisas seja outra. É uma outra vida, é uma nova relação com Deus. Cada um de nós é testemunha disso com base na nossa própria experiência. Nós não somos mais quem nós éramos. Nós somos novas criaturas. A primeira criação, ela começou com o surgimento das coisas materiais. A nova criação, ela começa com o surgimento de uma nova espiritualidade, de uma nova vida.
a vida de Deus em nós. Paulo, quando ele quer se referir a essa nova vida, ele a define assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E nós vamos suspender nessa altura da exposição para o funcionamento da escola dominical.